processo 21.198. Continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 425/2015, emitida em 13 de novembro de 2015 pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF, com o objetivo de analisar a documentação referente à concorrência número 065 de 2012, que resultou no contrato 07/2012-091, firmado entre o Estado do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPAS, e a CILT, Construção e Comércio Limitada. O CNPJ está aqui colocado, foi a vencedora do certame, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra em infraestrutura no bairro Palheiral, Novo Horizonte, no município de Rio Branco, no valor de R$ 2.172.654,49. Deveria ter uma resolução aqui dentro do tribunal que qualquer obra de 2 milhões, saiu lá o negócio, lá o edital, a gente estaria no outro dia lá. Tem uma resolução assim. Conforme o contrato firmado entre as partes, a obra teve início no dia 4 de julho de 2012, conforme a ordem de serviço 00551 de 2012, assinada pelo senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente de Paz, à época, para início das obras. Não consta nos autos o termo do recebimento da obra, o que consta é o 13º termo aditivo, referente ao pagamento da 8ª 12ª edição, datado de 20 de abril de 2015, o que pressupõe o término da obra. Inicialmente, a obra deveria ser concluída em 6 meses, a partir da emissão da ordem de serviço, conforme folha 92 do relatório de fiscalização. No entanto, no decorrer da execução da obra, foram celebrados 13 termos aditivos de prazo de reajuste de preço. O registro e a autuação do processo ora analisado se deu em 23 de novembro de 2015 e o relatório de fiscalização data de 8 de março de 2018. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, emitiu parecer às folhas 265, 271 dos autos, e ele veio a mim ainda em 2018. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para análise da documentação referente ao contrato número 07/2012-091A, firmado entre o DEPASA, Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, e a empresa CILT Construção e Comércio Limitada, e fiscalização da execução das obras de infraestrutura do bairro Palheiral, nesta cidade, contemplando serviços de pavimentação e qualificação de ruas. A área técnica constatou, em síntese, as seguintes irregularidades: falha no planejamento da obra, ocasionando aditivos de prazo e valor em desacordo com o artigo 6º, inciso 9º, e artigo 7º da Lei Federal nº 8666/93, a ausência de designação de servidor para a fiscalização da execução do contrato, em desacordo com os artigos 66 e 67 da Lei Federal nº 866/93, ausência do termo de recebimento provisório e definitivo da obra, em desacordo com o artigo 73, inciso 1, alíneas A e B da Lei Federal 8666/93, dano ao erário por superfaturamento e inexecução parcial do objeto, no valor de R$ 267.317,44, em desacordo com o artigo 66 da Lei Federal de Licitação. Foram regularmente citados a empresa CILT Construção e Comércio Limitada, Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, no caso, a empresa contratada, e os ex-diretores, presidente do DEPASA, respectivamente. O processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 31 de janeiro de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que as falhas que levaram à necessidade de termos aditivos para a prorrogação do prazo de conclusão da obra foram as seguintes: atraso na emissão de licença de instalação, chuvas ocasionais que interromperam e atrasaram a execução dos serviços, adequação da planilha orçamentária por não ter o projeto básico contemplado os serviços de terraplanagem e pavimentação de travessas em situações precárias, necessidade de aumentar o quantitativo de alguns serviços, elaboração de projeto de drenagem que contemplasse a Rua Novo Estado, com acréscimo de serviços à planilha orçamentária,
e possibilidade de negociação dos créditos da contratada referente aos valores decorrentes de reajuste previsto e concedido no contrato. Quanto ao item E, acima, a análise técnica ressaltou que não consta nos autos alteração de projeto que ilustre e especifique a situação exposta na justificativa. Em relação ao período chuvoso, fazemos colação do entendimento do Tribunal de Contas da União de que, abre aspas, períodos rigorosos de chuva na região amazônica não configuram superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha à vontade das partes ou que altere fundamentalmente as condições da execução do contrato. Esses fenômenos naturais ocorrem todos os anos e somente um laudo meteorológico que comprovasse uma normalidade de chuvas no período do contrato poderia sanar a irregularidade, fecha aspas. Bom, sobre os pagamentos acima do efetivamente executado, os valores encontram-se discriminados às folhas 107, 109 e 111, onde podemos destacar como exemplo os seguintes serviços pagos a maior. Então, aqui são relacionados vários serviços, né? Então, por exemplo, no primeiro serviço, que é de imprimação, o valor pago foi R$ 75.311,79, o valor executado foi R$ 55.716. Então, só nesse serviço aqui, uma diferença de R$ 19.595,04. Temos aqui outros serviços relacionados, com diferenças de R$ 59.700, outro com R$ 36.490, outro com mais R$ 43.526, e assim sucessivamente. Então, ainda tiveram diversos outros valores menores, né, discriminados pela área técnica, ou seja, foi pago um valor, executado um valor a menor, então todos eles com uma diferença em desfavor do erário. Destacamos ainda que a assinatura do contrato foi realizada em 23 de outubro de 2012, com previsão inicial de vigência de 6 meses. Contudo, o 13º aditivo ao contrato foi assinado em 16 de abril de 2015, sem referência a quando a obra foi definitivamente entregue, por faltar o respectivo termo. O termo de recebimento da obra, ou sua falta, não é uma mera falha formal, esse que é ele que determina o prazo de garantia da obra. Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da União, de forma consolidada, vem definindo que, em caso de silêncio do contrato sobre o prazo de garantia, aplica-se de forma subsidiária o artigo 618 do Código Civil. O presente processo foi registrado e autuado em 20 de novembro de 2015, portanto, no mesmo exercício da conclusão da obra. Considerando que obras de pavimentação urbana devem ter vida útil de 5 anos e as fotos de folhas 122 a 127 mostram alto grau de degradação dos trabalhos realizados com menos de 3 anos após o término, indubitável concluir a má qualidade da realização dos serviços. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas ratifica as conclusões da área técnica e opina: 1. Pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados, de responsabilidade dos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, ex-diretores-presidentes do DEPASA, por culpa em vigilando, ante a falta de fiscalização que resultou em má qualidade e postergação indevida da conclusão dos serviços, condenando, junto com a empresa Cilt Construção e Comércio Limitada, solidariamente, a devolução do valor de R$ 267.317,44 pelos serviços pagos e não executados ou executados parcialmente, acrescidos de multa acessória de 10%, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela aplicação de multa aos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, sendo o primeiro pelas falhas na elaboração do projeto básico e a ambos por falharem no poder dever de exigir a conclusão dentro do prazo previsto e nos parâmetros estabelecidos no projeto da obra e por não terem designado o servidor para fiscalizar a execução do contrato. E 3, encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu venho relatando esses processos e advogando sempre a posição da má qualidade do relatório. E, principalmente, não só a má qualidade do relatório, é porque, na verdade, a nossa análise ela tem sido muito depois, ela não tem sido concomitante.
Eu acho que esses processos aqui, eles devem servir, inclusive, para nós de ensinamento no sentido da gente atuar mais incisivamente. Esse ano, eu estou com as obras, eu estou com a CEINFRA, e eu tenho conversado muito com o GEU, que hoje está aqui na nossa sessão, substituindo nossa querida Érica, no sentido da gente tentar fazer um trabalho, e eu estou muito disposta, da gente fazer trabalho ali concomitante. Nós vimos agora que essa nova equipe de governo foram muito ágeis no sentido de conseguirem um dinheiro que inclusive, fala-se de que estava quase que perdido, que era 94 milhões da Caixa, que foi uma negociação com a Caixa Econômica. E já estava quase que perdido, e a gente até parabeniza no sentido de ter resgatado esse dinheiro, inclusive em pouco tempo. Agora, esse dinheiro está aí. Vamos fazer os ramais. Quais são os critérios? Vamos escolher os maiores e vamos ver se está sendo. Mas, naquele momento, não dá. Uma obra em 2012, vai em 2015 e conclui em 2018, eu não consigo. Eu não consigo, como juíza, como é que eu vou... Que argumentos técnicos eu posso ter firmeza para o meu voto? Não tenho, eu não tenho firmeza para o meu voto, porque são 2 milhões e a gente pede a devolução de 200 e pouco. Em cima de quê? Em cima do que foi pago e o que não foi feito. Em cima do que não foi feito concretamente, como é que eu posso ver? Então, é extremamente difícil essa situação. Então, diante disso, vou direto ao meu voto. Proponho o arquivamento do feito, decisão semelhante tomada por essa Corte de Contas no Acordo 11.344 de 2019, plenário, processo 18.394 de 2013-20, e, por fim, no que se refere às alíneas B, C e D, entendemos que seria devida apenas à notificação do gestor, que, inclusive, é inócua, só dá conhecimento, porque já o decurso do tempo é muito grande. Então, esse é o meu voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Relator, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nesses votos eu tenho pedido vénia e tendo sido voto divergente. No fim, é uma ação onde todos têm razão, mas neste caso específico o processo é de 2015, a obra é de 2012, as fotos são de 2015. Então, em 2015 eu só tinha 3 anos, então aqui eu consigo visualizar o efeito da obra. É certo que depois houve uma morosidade para sair o final em 2018. Mas a constatação inicial que leva às bases iniciais era de 2015. Quando se fala e colocou para que o superfaturamento e a inexecução são itens visíveis, não conseguiríamos ver a parte de base, subbase, mas os itens de devolução são área superficial de imprimação, área superficial de cobertura asfáltica TSD, metros lineares de meio-fio, postos de visita. Então, neste sentido, eu tenho o mesmo entendimento do doutor Parquet de andar junto com a análise da DAFO, da 5ª Inspetoria, então, pela devolução dos 267.317,44, acrescidos 10% pelos gestores, sem a empresa. Por que sem a empresa? Porque o dinheiro estava de um determinado lado. Quando eu mando para o outro, a empresa pode vir ser chamada? Pode, mas pelos gestores. Por isso que é importante eles também estarem concomitantes na ação de cobrança e de fiscalização, porque quando estão sentados na cadeira, a eles cabe a ação regressiva. Então,
nesse sentido, encaminhamento ao Ministério Público e após pelo arquivamento dos autos, como voto, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Presidente, eu acompanho o entendimento da conselheira Ana Lu, inclusive, no início ela diz uma frase, ou seja, obras ou qualquer despesa acima de um valor, 2 milhões, mas tem um valor mínimo que a gente tem que tomar cuidado já, né? Porque já é um volume, e o conselheiro Malheiro disse, o dinheiro está aqui, da sociedade, e vai sair, então você autoriza, né? Mas eu trabalhei um tempo aí com pavimentação, imprimação, conforme a velocidade do carro, imprimação, aí você já chega aqui depois de 3 anos, tu faz uma conta, se você não estava lá, quem está lá já não é fácil controlar a imprimação, quem está na hora ali, se não tiver um controle certinho de todo, vai imprimir, aí você chega lá, tá, o pavimento está aqui, O CAP foi. e aí você conta aqui a largura da rua, pela extensão, e diz isso aqui foi imprimido tanto e já dou, 3 anos depois. É como se o médico tivesse fazer a autópsia do cara, não, esse cara morreu disso, 3 anos depois. Não é fácil. Eu sou a favor de que, se a pessoa executou errado, ou o projeto básico não foi bem elaborado, o levantamento correto não foi feito, desde o início, todo o trabalho tem que ser bem montado para uma obra de 2 milhões ser bem executada. Então, eu particularmente lamento que a gente chegue atrasado na bola dividida, né? E minha sugestão é da gente aprimorar os nossos meios de acompanhar e depois colocar a equipe para, de fato, aquilo que é essencial numa obra pública ser acompanhada, porque é importante. Mas 3 anos depois, ou 6 anos depois, 7 anos, a gente toma uma decisão, não é fácil. Então, em razão disso, eu tenho acompanhado o entendimento da conselheira Ana Lu Gouveia e, novamente, acompanho. Senhor presidente, antes do senhor proferir a decisão, eu ontem vim de Brasileia e eu sou péssima assim de quantidade de tempo assim, mas a gente andou bem uns 10 ou 20, ou quase 20 minutos que estão refazendo, refazendo. Mas parece que agora é uma coisa bacana, tá? Assim, eu olhei, estão subiram, tem mais ou menos assim 1 metro e pouco em alguns cantos. Elevação de grade. Isso. Então, aí parece que é uma coisa legal. Eu acho que seria um bom momento do TCU agora. Então, olha, quanto tempo aquilo vai durar? E proponho mais. Nós estamos tudo aqui na fase dos 50 e pouquinho, pouquíssimo, 50 e pouquíssimo. Então, vamos lembrar esse dia, 4 de setembro, como sendo um dia que eu disse assim, estão fazendo aquilo ali e parece que o negócio vai ser legal, é top, porque eles estão refazendo, tem canto que não tem nada, não tem mais nada de asfalto. Vamos ver quanto aquilo vai durar, porque, gente, eu estou cansada. Eu moro ali, todo mundo sabe onde eu moro. Moro ali em frente à BR, ali do Parque do Tucumã. Aquele trechinho, me desculpem o pejorativo, mas as pessoas brincam muito com isso, eu não gosto muito. Eu vou usar até um outro termo, vou dizer que ali existe uma cobra grande, para não dizer que tem alguma coisa lá de cabeça de alguma coisa, não, vou dizer que tem uma cobra grande. Mas aquele trechinho, perto do trevo da UFAC, só este ano, eu contei já 12 vezes.
já caí 15. Este ano, Senhor, estou acompanhando este ano. 12 vezes, porque eu passo diariamente. Volto. Ali. Assim, eu não sou da área, eu me formei para ser professora, eu não tenho os conhecimentos do engenheiro, eu não tenho. Mas eu queria que me explicasse o que acontece ali. É uma cobra mesmo? Ela se movimenta? Porque eu não entendo, são 12 vezes que aquilo ali vai. É o único, é só ali perto do trevo. Aquele ali faz, refaz de novo. Então, é problema do nosso solo? É problema de quê? É desvio mesmo, é incompetência, é isso e aquilo. Eu só queria, assim, colocar essas situações que eu acho ainda que, se a gente não tiver no dia a dia, nós temos que ter uma equipe de obras. Se eu tivesse ficado na presidência, não mais estaria essa situação de primeira, segunda, terceira. Não seria. Seria educação, saúde, obra, Lincom, pessoal. Essas seriam as coisas que eu iria trabalhar. Então, e o de obras, eu proponho que a gente bote um teto, um valor. E todas as obras nessa, a gente não é que a gente esqueça as outras, teria que olhar, mas deste valor a gente estaria no dia a dia. Acho que é mais eficiente esse tipo de trabalho. Excelência. Pode... Não, eu fiquei pensando aqui, né? As variáveis que influenciam no pavimento, assim. Primeiro é o peso, né? O peso que vai passar aí. Então, se você tem as carretas de tantos eixos, né? Então você vai calcular a subbase conforme esse peso, a base conforme esse peso. E o pavimento é uma forma de proteger, né, ali o asfalto, proteger essa estrutura e facilitar o rolamento. Aí vai ter o índice pluviométrico, que tem um peso, mas você imagina, criou um buraquinho no asfalto. Aí, no inverno, a água, ela começa... Aí vem o peso. Se ali passa carretas pesadíssimas, né, que tem os municípios de Cruzeiro do Sul ali, então aquele processo ali vai se agravando. É a mesma situação de Brasileira. Quando foi pensada aquela estrada, na década de 70, não se previa que Brasileira viraria um polo, né, uma área de livre comércio e tal, então vai muita carreta ali. A Bolívia seria iria construir suas pontes, então toda a brita que sai daqui do Marmelo ali está indo para fazer o pavimento da estrada boliviana, e aquilo ali foi acirrando o processo, antecipando a reforma da estrada. E aí hoje eu acho que eles estão fazendo um pavimento à altura do peso que está passando, né? À altura da região do índice pluviométrico. Então, tudo isso afeta na construção da estrada. O engenheiro, quando está fazendo uma correção ali, eu tenho certeza que ele sabe que aquilo ali tem dias contados. Ele conhece. Mas, como às vezes o dinheiro é curto, é uma coisa a prefeitura que faz, não, vamos fazer isso aqui que está feio, está melando o pessoal, afeta a opinião pública. Então, faz é o caso dali, deve ser isso, não sei, mas se for fazer uma coisa bem certinha, eu tenho certeza que o solo ali, 1 metro, 2, tem que ser retirado, colocado uma subbase de peso, de nível mesmo, para aguentar o trânsito. Deve ser isso, não sei, não conheço a análise do solo de lá. não, é nessa mesma linha. Se o homem vai à Lua, ele tem toda a solução de engenharia. Claro. Só que aí depende Inclusive, do parece bolso. que quando foi à Lua, havia um erro de 2%, né? E retardou a ida, porque ele queria erro mínimo, né? E parece que retardou mais 2, 3 anos para minimizar esse erro. Mas o que eu quero dizer é assim, eu tenho vários níveis de solução, todos eles ajustados ao bolso. Para nós, Tribunal de Contas, não nos cabe discutir qual foi o patamar
da solução, mas se a solução paga, foi executada. Então, é isso. Então, Que foi previsto. é isso. Obrigado, senhor. Então, agora não foi dada a decisão do voto, não é isso? Então, decidiu-se a maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora.